E aí, vamos falar um pouquinho de acessibilidade, conceitos de acessibilidade, né? Essa é uma aula autoral, tá? Fragmentos da norma, fragmentos aí de conteúdo, para a gente poder estudar junto aí. Na verdade, isso aqui é um resumão do conceito de acessibilidade, tá bom? Então, acessibilidade, por exemplo, de acordo com a ONU, acessibilidade é o processo de conseguir a igualdade de oportunidades em todas as esferas da sociedade. Tá? Então, acessibilidade não se trata só de pessoas com necessidades especiais, não. Acessibilidade, o conceito é muito maior. Né? É o acesso aí, é um direito constitucional que todas as pessoas têm que ter acesso ao espaço público, acesso à informação, né? Acesso igualitário aí de todas as pessoas. E algumas normas, algumas ferramentas que a gente utiliza aí. Decreto Federal 5296, de 2004, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Temos a NBR 9050. Aqui nós estamos falando de 2004, mas na verdade a 9050 passou por uma revisão em 2015 e agora está passando por outra revisão em 2020. Tá? Eu não tenho ainda o material pronto para lecionar da 2020, mas eu sei que teve algumas alterações aí em questões de medida e tudo. Como essa aula aqui é mais conceitual, nós não vamos entrar nesses detalhes, mas já fica a dica aí para quem for baixar a 9050 por agora. Né, eu estou gravando esse vídeo em 2020, baixe já a versão. Eu acho que não tem a versão completa ainda, mas tem as emendas. Né? Então baixe já com as alterações referentes a 2020, tá bom? Que foram poucas, tá? A questão das alterações aí da revisão teve muito a ver com, por exemplo, numeração de imagens. As imagens estão mais bem explicadas, está mais bem organizada a norma. Algumas medidas, alguma que eu me lembro que, por exemplo, largura é, de giro de cadeira de roda teve uma alteração, tá, em 180 graus, se eu não me engano, mas são muito poucas alterações, tá? Mas vale a pena, né, baixar a revisão, né, atualizar de 2020. Tá? A 9050 é a norma brasileira que trata de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. E a gente tem também a Lei Federal 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, então, quais são os pilares da acessibilidade? São três. Autonomia, né? A pessoa tem que ser autônoma, ou seja, ela tem que conseguir, com o mínimo de esforço, conseguir realizar e participar das atividades do cotidiano da sociedade, né? Tanto no acesso aos espaços públicos, quanto no acesso à informação, o direito de ir e vir, não é não? Então a pessoa tem que ter essa autonomia de precisar o mínimo possível de ajuda, né, de ter essa condição de principalmente se locomover, né, de se participar da vida pública. Outro pilar é o conforto. Né? Quando a gente fala em conforto, é o menor esforço físico. A gente vai falar também no final dessa aula dos 7 princípios do desenho universal, né? Que também tem muito a ver nessa questão do conforto. Né? Não adianta só a pessoa ter autonomia de praticar as ações. Ela tem que praticar essas ações com o mínimo de esforço possível. E esse é o conceito do conforto. Tá? E o terceiro pilar, que é a segurança. Além de autonomia e de conforto, né, toda pessoa tem que ter direito a participar da vida pública, da vida urbana, né, de se locomover, de ter o acesso à informação de forma segura e igualitária, tá, gente? Então, esses são os três pilares da acessibilidade. E aí, eu tenho um trecho aqui que eu falo das principais mudanças da versão de 2015, mas já sabendo aí que já já, assim que eu já tiver totalmente
craque aí, eu já vou fazer umas mudanças, o que foi mudança também da 2020, tá bom? Então a gente tem aí como as principais mudanças aí no meu entendimento, aí do que eu pude ver, que é a questão do princípio dos dois sentidos, a gente vai ver agora. Mudanças também quanto à inclusão de muita coisa do mobiliário urbano na norma técnica e dos 7 princípios aí do desenho universal que a gente vai estar falando aí, tá bom? O princípio dos dois sentidos significa o seguinte: a informação deve ocorrer através do uso de, no mínimo, dois sentidos. Então, a gente tem o visual, tátil, visual sonoro, né? Então, não pode ser só a informação visual, não pode ser só a informação tátil, não pode ser só a informação sonora. Tem que ter, no mínimo, dois. Tá? Vamos entender por que isso, por que se pede isso na norma? Então, na norma vai ter uma tabelinha, vai ter essa tabelinha falando de aplicação, né, onde vai ser aplicada essas informações, que tipo de instalação, que é a segunda coluna, vou passar o mouse aqui, a categoria, tá? A categoria dessa informação, a gente tem direcional, informativa e informação de emergência, e a gente tem o tipo, tá? Do aviso. Se é um aviso visual, né? Uma leitura, por exemplo, ou um símbolo. Se é um aviso tátil, né? Se é uma mensagem em braille, né? Ou se é uma mensagem sonora, um dispositivo de áudio. Tá bom? Então, edificação, espaço e equipamento. Então, a gente tem dois tipos de edificação. Né? A gente tem a edificação permanente e a edificação temporária. Vocês vão perceber lá no final da tabela que todos eles possuem, está marcado mais escuro aqui, né? Todos eles possuem no mínimo dois itens desse aqui marcados. Então, por exemplo, uma edificação permanente, uma informação de categoria direcional. O que é isso? Por onde você deve passar, para onde você deve ir, direita, esquerda, logo à frente, né? A categoria direcional barra informativa, alguma informação que ele queira te passar. Então isso pode ser feito de duas formas: ou uma informação visual ou tátil, ou uma informação visual e sonora. Claro, gente, que se tiver como ter essa informação em três, visual, tátil e sonora, é muito melhor. Porque aí você atende a pessoa que tem a dificuldade, a deficiência sonora, auditiva, né? A pessoa que tem dificuldade de locomoção, a dificuldade tátil, e a pessoa que tem o problema de visão. Né? Então, se você tiver como atender os três itens, é claro que é o melhor, mas a norma pede no mínimo duas informações. Então, por exemplo, numa categoria aí direcional, mostrar a direção, você tem que ter escrito, né, a direção visual, indicativa, né, a setinha lá mostrando o caminho, e também o tátil, o braille, indicando. Tá? Ou a visual. A visual a gente sempre tem aqui, né? Que a visual ela é mais abrangente. E a sonora. A sonora é um dispositivo de áudio que vai te informar para qual direção, né, e qual informação você precisa naquele momento. Tá? E aí, quando a gente tem uma edificação permanente, na categoria de emergência, uma sinalização de emergência, aí sim a gente tem que ter os três tipos: tem que ter visual, tátil e sonoro, quando a gente está tratando de emergência. Tá bom? Deu para entender essa tabela do que se trata? E aí a gente tem também a aplicação, uma edificação, espaço ou equipamento temporário, tá? Numa instalação provisória, temporária. E aí também pede-se dois tipos de informação: visual tátil, ó, me desculpa, visual tátil ou visual sonora, no caso da emergência de uma instalação temporária. Tá? Se a instalação for temporária e de emergência,
a informação for de emergência, mesmo ela sendo temporária, tem que atender no mínimo duas informações aqui, tá bom? E aí, gente, a gente tem a segunda aplicação aqui, que é a aplicação de mobiliário. Também temos, né, no nosso meio urbano, nosso centro urbano, tem a instalação de mobiliário permanente e tem provisória, temporária, né? E aí a categoria informativa, porque o mobiliário não tem categoria direcional, né? Então, o mobiliário, por exemplo, um ponto de internet, de telefone público, um banco ou um desnível, né? Tem a categoria informativa só, né? Então, também no mínimo dois tipos, visual ou tátil ou visual e sonoro, tá? E se for um mobiliário temporário, dois tipos também de informação, no caso visual e tátil, tá? Na hora que começar a interpretar, na hora que a gente interpreta bem isso aqui, faz todo sentido. Não tem como você ter uma informação sonora no mobiliário temporário ali, no mobiliário que está sendo usado ali temporariamente no espaço público. Até teria como colocar, mas talvez ficasse inviável. Tá? Então, anota que as peças de mobiliário contidas nessa tabela são aquelas onde a sinalização é necessária. Né? Por exemplo, bebedouros, telefones, né? Cabines, né? etc. Então, pois é, mobiliário urbano. O que é mobiliário urbano? Um conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos, né, ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que a sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeira, toldos, marquises, bancos, quiosques, quaisquer outros de natureza análoga. Tá bom, gente? Opa, tô no Prezi. Aqui tem um exemplo, né? Coloquei um exemplo aqui de uma placa com dois tipos de informação. Informação visual, né? A gente tem um texto indicando você está aqui, recepção, elevadores do primeiro ao 15º andar. Então, essa é a informação visual. E também junto a informação tátil. Olha que legal, a informação em braille, tá bom? E aí, gente, eu coloquei essa imagem, eu achei essa imagem o máximo. Me desculpem, eu não tenho a fonte dela aqui, mas eu vou procurar e depois colocar na descrição do que se trata, de onde que se trata, né, para dar o devido crédito. O mobiliário urbano, né, um equipamento, um brinquedo, né, um balanço aí, com uma das peças adaptada para pessoa, para criança cadeirante, né? Então achei essa ideia o máximo, né? Essas ideias têm que ser replicadas, né, gente? É uma coisa que não encareceu tanto e mesmo se encarecesse, né? O benefício e a condição que uma peça dessa traz no mobiliário urbano, no playground, é fantástica, né? Então, fica aí o exemplo. E outro aqui, esse eu lembrei de pegar a referência, Museu Catavento, o mapa tátil dos biomas brasileiros. Eu achei legal de colocar essa imagem aqui, porque é um museu, né? É um lugar de inclusão. E aí eles fizeram, né, com não só, porque a gente fala muito na informação tátil, pensa só no braille, né? Então ele usou texturas aí para diferenciar os biomas brasileiros. Olha que legal, Museu Catavento, muito legal. Vamos falar um pouquinho do desenho universal. O conceito de desenho universal tem como pressupostos equiparação de possibilidades de uso, flexibilidade no uso, um uso simples e intuitivo, a capacitação da informação, captação da informação, a tolerância ao erro, o mínimo esforço físico, dimensionamento de espaços para acesso, o uso e interação de todos os usuários. É composto, né, por esses 7 princípios.
Ele tem que ser igualitário, uso equiparável. O que é equiparável? Tornar igual, igualar, colocar em paralelo, né? Então, o uso igualitário, aí, que inclusive é uma premissa constitucional, né? Direitos iguais a todos. São espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos. E aí vai um exemplozinho junto aí, a imagem. Portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das mãos de usuários de alturas variadas. Tá bom? E aí tem os três pilares, né, de conforto, de segurança, né? Qual que é o outro? Ah, meu Deus do céu. E autonomia, né? Conforto, segurança e autonomia. Ah, travou aqui. Estou aprendendo a mexer no Prezi ainda, tá, gente? 2. Adaptável. O que é o uso flexível? Pode dobrar, curvar, alterar, maleável, adaptável. Né? Então, é, design de produtos ou espaços que atendem pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso. E aí tem dois exemplos, né? Tem um exemplo do computador com teclado e mouse, ou com um programa do tipo DOSVox, né, que é adaptável, é um uso flexível, né? E a tesoura, que se adapta a destros e canhotos. Então, um exemplo aí do design, né, do design de produtos aí, do uso flexível, adaptável. Esse é o segundo princípio. Vamos aí para o terceiro. Ele tem que ser óbvio, o desenho universal ele tem que ser óbvio, ele tem que ser intuitivo, tem que ser reconhecido com facilidade, tem que ser claro, evidente. Ele tem que ser de fácil entendimento, para que a pessoa possa compreender, dependendo da sua experiência, conhecimento, habilidade de linguagem ou nível de concentração. Então, isso é ser universal também. Então, por isso a gente tem simbologias universais. Por exemplo, o sanitário feminino para pessoas com deficiência. Esse símbolo aí da sainha da pessoa na cadeira de rodas é um símbolo universal, ele é usado no mundo inteiro, tá? O sanitário masculino para pessoas com deficiência, tá aí os dois exemplos aí de um símbolo óbvio, né? Do símbolo simples e intuitivo. 4. Ele tem que ser conhecido. Também tem muito a ver aí com a questão dele ser óbvio, né? Ele tem que ter informação de fácil percepção. Percepção é o ato ou efeito de perceber. Combinação dos sentidos no reconhecimento de um objeto só. Então, quando a gente já vê, vamos falar assim, gíria, né, de cara, a gente já reconhece de cara, né? Ele é muito conhecido. Quando a informação necessária é transmitida de forma a atender às necessidades do receptador, seja ele uma pessoa estrangeira com dificuldade de visão ou audição. Então não é só a acessibilidade, o desenho universal, não é só para pessoa com necessidades especiais, ele é universal, ele é para o estrangeiro, ele é para pessoa com mobilidade reduzida, ele é para pessoa com baixa estatura, né? Pessoa com dificuldade de visão, audição. Né? Então, aí um exemplo do símbolo, daquele mesmo símbolo universal, né? Com a informação em braille. Utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais como símbolos e letras em relevo, braille e sinalização auditiva. 5. Ele tem que ser seguro, tolerante ao erro, gente. Tolerante, que tolera, perdoa, sensibilizado ao erro. Ou seja, se a pessoa tropeçar ou se a pessoa errar o caminho, ela não vai sofrer um acidente, ela não vai se machucar, né? Ela não vai ficar em desvantagem. Então, previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais ou não intencionais. Então, o exemplo do elevador, né, com sensores em diversas alturas, que permitam às pessoas entrarem sem risco de a porta ser fechada no meio do procedimento. E escadas e rampas com corrimão. Então, isso aí é outro princípio aí do desenho universal. Nossa, já vai bater 20 minutos de vídeo aí, fazer um vídeo pequenininho.
Então, ele também tem que ser sem esforço, né? Baixo esforço físico, economiza energia, fácil manipulação. Isso tem a ver com autonomia também, tem a ver com conforto, tem a ver com a segurança. Né? Para ser usado eficientemente, com conforto e com o mínimo de fadiga. Por exemplo, torneiras de sensor do tipo alavanca, que minimizam o esforço e torção das mãos para acioná-las. Né? Um exemplo aí tecnológico de um produto, né, de um design de produto que vem para atender aí o desenho universal. Outro exemplo é as maçanetas tipo alavanca, que são de fácil utilização, podendo ser acionada até com o cotovelo. Esse tipo de equipamento facilita a abertura de portas no caso de incêndio, não sendo necessário girar a mão. Olha que bacana. Então, estourei 20 minutos, mas está valendo. Ele tem que ser abrangente, dimensão e espaço para aproximação e uso. Isso tem a ver com as medidas, né? Principalmente aí do entorno do objeto, do espaço. Tá bom? Dimensão é igual ao sentido que se mede a extensão para avaliar a medida, tamanho, que estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho do corpo, obesos, anões, etc. Da postura ou mobilidade do usuário, pessoas em cadeira de roda, com carrinho de bebê, bengalas, etc. Olha que legal, né? Então fechamos aí os 7 princípios do desenho universal, né? É um resuminho, claro, tá, gente? É para a gente estudar junto aí, tá bom? A charge aí bonitinha e ao mesmo tempo triste. O cadeirante no Brasil, Jean Galvão, com essa charge aí que bota a gente para refletir. Eu termino por aqui. Falou, gente. Curte aí o canal, inscreve, essas coisas todas. O canal está começando agora. Assim que eu tiver mais informações aqui da arquitetura, do urbanismo, tudo misturado aí, eu vou colocando aqui na medida que der tempo de gravar. Falou, boas noites.